Ele buscava apenas uma noite sem promessas, mas o toque inocente dela mudou tudo, e o destino o fez pagar o preço do amor verdadeiro. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O sol nascia preguiçoso sobre os campos ressecados da Fazenda Esperança. Era um daqueles amanheceres que costumavam inspirar poesia e renovar as forças de quem trabalhava na terra. Mas não hoje. Não para Luísa Mendonça. De pé na varanda da casa principal, a jovem de 25 anos observava com os olhos marejados o que restava do legado da família. As pastagens, antes verdejantes e repletas de gado, agora pareciam um deserto amarelado. O solo rachado contava a história de 3 anos consecutivos sem chuvas suficientes, colheitas perdidas e empréstimos bancários que se acumulavam como nuvens de tempestade. Luísa apertou o papel amassado em suas mãos. A notificação final do banco, entregue no dia anterior, não deixava margem para a esperança. 30 dias. Era todo o prazo que restava antes que a propriedade centenária, transmitida por 5 gerações de Mendonças, fosse a leilão. Seu pai, Antônio, não suportara a humilhação. Hospitalizado após um infarto fulminante ao receber a carta, lutava pela vida no Hospital Regional de Ribeirão das Águas, a cidade mais próxima. Sua mãe, já falecida há 3 anos, talvez tivesse sido poupada daquela dor. O irmão caçula, Felipe, estudava engenharia agrícola com bolsa de estudos em São Paulo e mal conseguia se manter, quanto mais ajudar. O peso da responsabilidade caíra todo sobre os ombros delicados, porém determinados, de Luísa. Meu Deus, o que vou fazer? Sussurrou para si mesma, enquanto a brisa matinal bagunçava seus longos cabelos castanhos. O celular tocou dentro do bolso do jeans gasto. Era Marta, sua melhor amiga desde os tempos de escola. E então? Pensou na proposta? A voz do outro lado da linha soava urgente, quase ansiosa. Luísa suspirou profundamente. Pensei a noite toda, Marta, mas eu nem conheço esse homem. Só de ouvir falar, e as histórias não são lá muito animadoras. Gabriel Almeida pode não ser o príncipe encantado dos contos de fada, Luísa, mas é um empresário respeitado. E pelo que meu marido me contou, ele está realmente interessado em adquirir terras na região. A proposta dele salvaria sua fazenda. Um casamento por contrato, Marta. Isso nem existe mais nos dias de hoje. Parece coisa de novela, mexicana. O silêncio se instalou por alguns segundos, antes que Marta respondesse com a franqueza que sempre marcou a amizade delas. Talvez não exista para pessoas que têm opções, Lu. Mas olhe a sua situação. Seu pai no hospital, a fazenda prestes a ser tomada, dívidas acumuladas. O que você pretende fazer? Vender tudo e ir trabalhar como vendedora em alguma loja de shopping em São Paulo? As palavras atingiram Luísa como um tapa. Ela sabia que a amiga tinha razão. Formada em administração rural, sua vida sempre fora ali, entre os cafezais e o gado leiteiro da fazenda. Mesmo quando teve oportunidade de ficar na capital após a faculdade, escolheu voltar. A Fazenda Esperança não era apenas um pedaço de terra, era o sangue que corria em suas veias, o lugar onde cada árvore, cada cerca, cada curva do rio carregava memórias de uma vida inteira. O encontro ainda está de pé para hoje à tarde? Perguntou finalmente, a voz embargada pela emoção contida. Está sim. Gabriel estará no escritório dele em Ribeirão às 4. Quer que eu te busque? Não precisa. Vou aproveitar para visitar papai no hospital antes. Após desligar, Luísa entrou na casa simples, mas confortável. Na sala, as fotografias da família contavam uma história de prosperidade que parecia agora pertencer a um passado distante. Ela parou diante do retrato dos pais no dia do casamento. Como sua mãe, Elisa, parecia feliz. Um casamento por amor, diziam todos. Antônio, um jovem fazendeiro promissor, e Elisa, filha de comerciantes da cidade, haviam construído uma vida baseada em respeito e carinho mútuos. Me perdoe, mãe, murmurou para a fotografia. Talvez eu não tenha a mesma sorte que você.
Com o coração pesado, Luísa se dirigiu ao quarto para se preparar para o encontro que poderia mudar completamente o curso de sua vida. O Hospital São Vicente era um prédio antigo no centro de Ribeirão das Águas. Luísa conhecia bem aqueles corredores de piso claro e paredes esverdeadas. Ali nascera, ali sua mãe falecera, e agora seu pai ocupava um dos leitos da UTI. Ele está estável, mas ainda não recuperou a consciência, explicou a enfermeira Rosa, que cuidava de Antônio há uma semana. Quer entrar para vê-lo? Pode ficar 5 minutos. Luísa assentiu e, após vestir o avental descartável e higienizar as mãos, entrou num ambiente silencioso e intimidador. Seu pai, sempre tão forte e imponente, agora parecia pequeno e frágil entre os tubos e monitores. A barba branca por fazer contrastava com a palidez do rosto marcado pelo tempo e pelas preocupações. "Oi, pai", ela sussurrou, segurando a mão fria dele. "Eu vim te ver antes de tomar uma decisão importante. Queria que você pudesse me aconselhar, sabe? Dizer se estou fazendo a coisa certa." As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo silenciosas pelo rosto jovem. "Sempre tentei ser a filha que você esperava. Responsável, dedicada. Voltei para a fazenda quando todo mundo dizia que eu devia ficar na cidade. Assumi os negócios quando o senhor começou a ter problemas de saúde. Tentei de tudo para salvar a esperança. Mas agora..." Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão livre. "Agora só resta uma alternativa, pai. E eu preciso que o senhor saiba que não estou fazendo isso por mim. É pela nossa terra, pela nossa história, para que o senhor tenha um lugar para voltar quando sair daqui." O bip constante das máquinas era a única resposta. Luísa inclinou-se e beijou a testa do pai. "Te amo, pai, e vou fazer o que for preciso para proteger o que é nosso." Ao sair do hospital, Luísa sentiu o peso da decisão que estava prestes a tomar. Olhou para o relógio. 3:30 da tarde. Tinha ainda 30 minutos antes do encontro marcado. Decidiu caminhar um pouco para organizar os pensamentos. Ribeirão das Águas era uma cidade média do interior paulista, com cerca de 150 mil habitantes. Não tinha o frenesi de São Paulo, mas também estava longe de ser uma cidadezinha pacata. O desenvolvimento chegara com força na última década, impulsionado pelos investimentos no agronegócio e na indústria têxtil. E ninguém representava melhor esse progresso do que Gabriel Almeida, o homem com quem estava prestes a se encontrar. Filho de um dos maiores latifundiários do estado, Gabriel transformara a fortuna da família em um império diversificado. Aos 38 anos, comandava a Almeida Enterprises, conglomerado com atuação em setores que iam do agronegócio à tecnologia. Era conhecido por sua inteligência afiada, pelo olhar penetrante e pela discrição impenetrável. Não frequentava colunas sociais, nem ostentava a fortuna em redes sociais. Pelo contrário, mantinha-se quase invisível, protegido por uma aura de mistério que alimentava todo tipo de especulação. Diziam que nunca se casara por trauma. A noiva, uma socialite paulistana, o abandonara há uma semana, do casamento por um cantor famoso. Outros garantiam que era por puro pragmatismo. Mulheres seriam distrações desnecessárias para um homem focado exclusivamente nos negócios. Havia ainda quem sussurrasse sobre um coração partido na juventude, uma paixão proibida, um amor impossível. Luísa não sabia em qual versão acreditar. Na verdade, sabia muito pouco sobre o homem além de sua reputação como negociador implacável e gestor brilhante. E agora, caminhando pelas ruas do centro da cidade, sentia o estômago se contorcer de ansiedade. A sede da Almeida Enterprises ocupava um edifício moderno de 6 andares, todo em vidro e aço, destoando da arquitetura mais conservadora do centro. Na recepção elegante, Luísa anunciou-se, sentindo-se deslocada em seu vestido simples de algodão azul e sandálias baixas. "O Sr. Almeida a aguarda, senhorita Mendonça. Por favor, siga-me", disse a recepcionista após um breve telefonema. O elevador as levou ao último andar, onde um corredor amplo conduzia a uma única porta de madeira escura. A recepcionista bateu suavemente, anunciou Luísa
e afastou-se discretamente. A porta se abriu, revelando não o escritório que ela esperava, mas uma cobertura luxuosa com vista panorâmica para a cidade. Senhorita Mendonça, por favor, entre. A voz grave e controlada fez Luísa voltar-se para a direita. De pé ao lado de uma mesa de reuniões estava Gabriel Almeida. Era mais alto do que parecia nas raras fotos que circulavam dele. O corpo atlético era valorizado pelo terno impecavelmente cortado. Os cabelos negros, levemente grisalhos nas têmporas, estavam penteados para trás, revelando um rosto anguloso de traços fortes. Mas foram os olhos que a capturaram. Olhos cinzentos, frios como uma manhã de inverno, que a estudavam com uma intensidade desconcertante. Obrigada por me receber, Sr. Almeida, ela conseguiu dizer estendendo a mão. Ele a apertou brevemente. Mãos fortes, pele quente, toque, firme. Sente-se, por favor. Aceita algo para beber? Água, café, um vinho, talvez? Água, por favor. Enquanto ele se dirigia a um pequeno bar no canto da sala, Luísa tentava controlar a respiração. Não esperava que ele fosse tão imponente. Tinha algo na presença de Gabriel Almeida que parecia ocupar todo o espaço, consumir todo o oxigênio. Ele retornou com 2 copos d'água e sentou-se diante dela. Acredito que a senhora Oliveira já tenha explicado o motivo deste encontro, começou ele sem rodeios. Sim, Marta mencionou que o senhor tem interesse em adquirir terras na nossa região, respondeu Luísa, optando por um tom profissional. Um leve sorriso que não alcançou os olhos curvou os lábios dele. Vamos direto ao ponto, senhorita Mendonça. Tenho conhecimento da situação financeira da sua fazenda. Sei que o banco deu um prazo final antes do leilão, que seu pai está hospitalizado e que você assumiu sozinha essa responsabilidade. A franqueza brutal a pegou desprevenida. Como ele sabia tanto? Não me olhe assim, surpresa. Faço minha lição de casa antes de qualquer negociação. A Fazenda Esperança tem potencial estratégico para meus planos de expansão. Seu solo é fértil, apesar da seca recente. A localização é privilegiada. Seria um desperdício vê-la nas mãos de especuladores após o leilão. Se o senhor tem tanto interesse, por que simplesmente não compra a fazenda? Poderia pagar nossas dívidas e ainda sobraria dinheiro, retrucou ela, com um toque de amargura na voz. Porque não estou interessado apenas na terra, senhorita Mendonça. Estou interessado na legitimidade que o nome da sua família traz. 5 gerações de tradição, respeito da comunidade local, uma história de honestidade e trabalho duro. Isso não se compra. Luísa franziu a testa confusa. E como um casamento entre nós ajudaria nisso? Gabriel se levantou e caminhou até a janela panorâmica. De costas para ela, com as mãos nos bolsos, contemplou a cidade que se estendia abaixo. Preciso expandir meus negócios nesta região. Há resistência entre os fazendeiros locais. Me veem como um forasteiro, um especulador de São Paulo. Mas se eu estiver casado com a filha de Antônio Mendonça, as portas se abrirão. A aceitação será mais fácil. Um casamento de conveniência, então, concluiu Luísa, sentindo o coração pesar. Ele se voltou para ela, os olhos cinzentos indecifráveis. Um acordo mutuamente benéfico. Você mantém a fazenda da família, livre de dívidas. Seu pai recebe o melhor tratamento médico. Seu irmão continua os estudos sem preocupações financeiras. E eu ganho a entrada que preciso nos círculos locais. E quanto tempo duraria esse arranjo? Perguntou ela, a voz traindo seu nervosismo. 2 anos seriam suficientes. Após esse período, divórcio discreto. Você mantém a fazenda e uma pensão confortável. Eu sigo meu caminho. Luísa respirou fundo. Era uma proposta fria, calculista, mas pragmática. Exatamente o que esperaria de um homem como ele. E durante esses 2 anos, quais seriam as condições? Perguntou, sentindo o rosto queimar de vergonha. Gabriel voltou à mesa e sentou-se novamente, agora mais próximo dela. Seu perfume, algo amadeirado e intenso, envolveu Luísa como uma presença física. Discrição absoluta quanto à natureza do nosso acordo. Aparições públicas ocasionais como casal,
Você poderia continuar morando na fazenda, mas precisaríamos manter uma residência conjunta aqui na cidade para eventos sociais. Quanto ao aspecto pessoal, ele fez uma pausa, estudando o rosto dela com aquele olhar penetrante. Não tenho interesse em impor qualquer tipo de intimidade, se é o que a preocupa. Será um casamento no papel. Alívio e, estranhamente, uma pontada de algo parecido com decepção atravessaram o peito de Luísa. Ela rapidamente afastou o segundo sentimento, focando-se no prático. Eu teria autonomia para gerenciar a fazenda? Total, com acesso a recursos para modernização e expansão se desejar. E meu pai, meu irmão? Como disse, seu pai receberá os melhores cuidados médicos. Seu irmão poderá continuar os estudos sem preocupações. Ambos estarão protegidos pelo nosso acordo. A oferta era tentadora. Mais do que isso, parecia ser a única saída possível. Luísa pensou no pai, no hospital, na terra que amava, no legado da família que estava prestes a perder. Eu precisaria de um tempo para pensar, disse finalmente. Gabriel consultou o relógio de pulso discreto. Mas certamente, caríssimo. O banco lhe deu 30 dias. Eu posso lhe dar 3. Tenho outros compromissos que exigem decisões rápidas. Era pouco tempo. Mas qual alternativa ela tinha? 3 dias, então, concordou levantando-se. Lhe darei uma resposta até sexta-feira. Ele também se levantou, mais próximo do que ela esperava, quase invadindo seu espaço pessoal. Por um instante fugaz, Luísa viu algo nos olhos dele. Não o cálculo frio de antes, mas uma chama, rapidamente controlada. Até sexta, senhorita Mendonça. 3 dias passaram como um sopro. Luísa consultou um advogado discreto em uma cidade vizinha, visitou o pai, ainda inconsciente, conversou longamente com Marta, rezou na pequena capela da fazenda, chorou até não ter mais lágrimas. Ao final, a decisão estava tomada. Na tarde de sexta-feira, com o sol se pondo no horizonte dos canaviais, ela enviou uma mensagem simples para o número que Gabriel lhe dera. Aceito sua proposta. Quando começamos? A resposta veio quase imediatamente. Amanhã, 10 horas. Cartório Central de Ribeirão. Traga documentos pessoais. O restante está providenciado. Sem romantismo, sem rodeios. Apenas a eficiência prática que parecia definir Gabriel Almeida. O casamento civil foi rápido e discreto. Apenas o juiz, as testemunhas, Marta e o advogado de Gabriel, e os noivos. Luísa usava um vestido branco simples, não por romantismo, mas por respeito à tradição que sua mãe sempre valorizara. Gabriel, impecável em seu terno escuro, permaneceu sério e contido durante toda a cerimônia. Quando o juiz declarou os casados, o breve beijo que ele depositou em seus lábios foi formal, quase mecânico. Ainda assim, Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Após a cerimônia, almoçaram em um restaurante elegante. A conversa girou em torno de aspectos práticos. A transferência que já havia sido feita para quitar todas as dívidas da fazenda, o médico especialista que avaliaria o caso de seu pai na segunda-feira, os documentos da nova conta conjunta que ela poderia utilizar para os gastos pessoais e da propriedade. Aluguei um apartamento no centro da cidade, informou Gabriel, entre um gole de vinho e outro. Não é muito grande, mas servirá para nossas necessidades quando precisarmos estar na cidade. Você tem a chave na pasta que lhe entreguei. Obrigada, respondeu Luísa, ainda se acostumando com a aliança dourada em seu dedo. Quando precisarei me mudar? Pode continuar na fazenda a maior parte do tempo, se preferir. O apartamento é mais para manter as aparências quando eu estiver na cidade. E quando será isso? Gabriel tomou mais um gole de vinho antes de responder. Na verdade, preciso retornar a São Paulo hoje mesmo. Tenho uma reunião importante amanhã cedo que não posso adiar. O choque deve ter ficado evidente no rosto dela, pois ele acrescentou rapidamente. Voltarei em 2 semanas. Podemos fazer nosso primeiro evento social como casal, então. Você vai embora? Hoje? Luísa não conseguiu esconder a surpresa. Mas é é o dia do nosso casamento. Algo parecido com desconforto cruzou os olhos cinzentos. É um acordo, Luísa.
Não um conto de fadas, ele disse, a voz mais suave do que ela esperava. Mas você tem razão, seria estranho se eu partisse imediatamente. Podemos jantar juntos e conhecer o apartamento antes da minha viagem. Seria mais convincente. Ela assentiu, engolindo a estranha decepção. O que esperava? Um jantar romântico à luz de velas? Uma lua de mel em alguma praia paradisíaca? Era um contrato, nada mais. Ela salvara a fazenda, garantira o tratamento do pai, assegurara o futuro do irmão. Isso era o que importava. O apartamento era muito mais do que Gabriel descrevera. Ocupava o andar inteiro de um prédio elegante, com vista para o parque central da cidade. A decoração em tons de cinza, branco e azul profundo era sofisticada e minimalista. Havia obras de arte originais nas paredes, móveis de design e uma cozinha que faria qualquer chefe profissional suspirar de inveja. É bonito, comentou Luísa, sentindo-se deslocada com sua mala simples e suas roupas modestas naquele ambiente requintado. Mandei estocar a despensa e a adega. Há roupas no closet principal que devem servir em você. Se não gostar do estilo, pode encomendar o que preferir, disse Gabriel, depositando a própria mala no hall de entrada. Luísa sentiu o rosto queimar. Ele havia comprado roupas para ela, sem nem conhecer seu gosto ou tamanho? Não preciso de roupas novas, respondeu, um pouco mais ríspida do que pretendia. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios dele. Você vai precisar para os eventos sociais que frequentaremos, acredite. Mas não se preocupe, uma consultora de moda cuidou de tudo. Eu apenas assinei o cheque. Isso não a fez sentir-se melhor. Pelo contrário, acentuou a sensação de ser uma espécie de boneca, uma aquisição, mais um item em sua coleção de posses valiosas. Vou tomar um banho e me trocar para o jantar, disse ela, ansiosa por um momento de privacidade. Gabriel assentiu e indicou o corredor. Suíte principal à direita. A minha é a do final do corredor. Jantamos às 8. Havia algo de estranho em ouvir a minha e não a nossa suíte. Mas era exatamente o que haviam acordado, não era? Um casamento sem intimidade real. O banho na banheira espaçosa ajudou a relaxar seus músculos tensos. Enrolada na toalha macia, Luísa explorou o closet e surpreendeu-se ao encontrar peças que realmente pareciam adequadas ao seu tamanho e, estranhamente, ao seu estilo pessoal. Escolheu um vestido simples de seda verde escura e sandálias baixas. Ao retornar à sala, encontrou Gabriel já aguardando. Ele havia trocado o terno por calças escuras e uma camisa branca com os primeiros botões abertos. Parecia mais relaxado, menos formal, mais humano. O cabelo ligeiramente úmido sugeria que também tomara banho. Você está linda, ele comentou, estendendo-lhe uma taça de vinho. O elogio a pegou desprevenida. Não fazia parte do acordo, fazia? Obrigada, murmurou, aceitando a bebida. Jantaram na varanda, sob o céu estrelado do interior paulista. A comida havia sido entregue por um serviço de catering e era deliciosa. A conversa, surpreendentemente, fluiu com facilidade. Gabriel perguntou sobre a fazenda, sobre as técnicas de cultivo que a família utilizava, sobre as memórias de infância de Luísa. Ela, por sua vez, descobriu que ele era formado em engenharia e economia, que gostava de literatura russa e que tinha uma fundação que financiava pesquisas em agricultura sustentável. A garrafa de vinho foi esvaziando, as horas passando. Quando terminaram a sobremesa, um mousse de chocolate com calda de frutas vermelhas, Luísa percebeu que estava genuinamente relaxada pela primeira vez em semanas. Mais vinho? Ofereceu Gabriel, já se levantando para buscar outra garrafa. Não deveria. Já estou um pouco leve, respondeu ela sorrindo. É nosso casamento. Se há um dia para se permitir, é hoje, ele insistiu, com um sorriso que transformava completamente seu rosto, suavizando as linhas duras, iluminando os olhos geralmente frios. Luísa assentiu, encantada com essa versão menos controlada de Gabriel. O vinho foi servido, a conversa continuou. Em algum momento, ele colocou música suave. Em outro, estavam na sala, ainda conversando.
mas agora sentados mais próximos no sofá amplo. Por que nunca se casou? Perguntou ela, embriagada o suficiente para ousar a pergunta pessoal. Gabriel olhou para seu copo por um longo momento antes de responder. Nunca encontrei uma razão forte o bastante. Até agora, completou Luísa com uma risada leve, quando uma fazenda endividada e uma porta de entrada para o círculo agrário local se tornaram razões suficientes. Ele a fitou intensamente, os olhos cinzentos agora com um brilho que ela não soube interpretar. Talvez sejam apenas parte das razões. O ar entre eles pareceu densificar. Gabriel estava mais próximo agora, tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o perfume amadeirado envolvendo seus sentidos. Seus olhos desceram para os lábios dela, e Luísa sentiu o coração acelerar. Achei que não haveria esse tipo de envolvimento entre nós, sussurrou ela sem realmente se afastar. Também achei, respondeu ele, a voz mais rouca. Mas talvez devêssemos reconsiderar os termos. Quando seus lábios se encontraram, não havia nada de formal ou mecânico como no beijo do cartório. Era intenso, quente, quase desesperado. As mãos de Gabriel mergulharam em seus cabelos, as dela se agarraram aos ombros fortes. O que começou no sofá continuou pelo corredor, até a suíte principal. A dela, não a dele. Entre beijos e carícias, entre sussurros e suspiros, Luísa tentou dizer a ele que nunca tinha estado com ninguém assim. Tentou explicar que, embora não fosse exatamente inocente, nunca havia se entregado completamente a um homem. Mas as palavras se perderam na urgência do momento, na intensidade dos sentimentos que nenhum deles esperava experimentar. Quando finalmente se tornaram um, a dor inicial logo deu lugar a um prazer que Luísa jamais imaginara possível. Gabriel, percebendo sua inexperiência, tornou-se gentil, paciente, guiando-a com uma ternura que contrastava com sua habitual frieza. E quando o clímax os atingiu, quase simultaneamente, foi como se algo fundamental mudasse entre eles, como se o contrato de papel fosse substituído por algo mais profundo, mais verdadeiro. Adormeceram entrelaçados, exaustos e satisfeitos. Luísa, pela primeira vez em meses, dormiu sem pesadelos, sem a angústia da incerteza. Nos braços de Gabriel, de seu marido, sentiu-se segura, protegida, quase amada. Quando acordou na manhã seguinte, o sol já estava alto no céu. Esticou o braço instintivamente, buscando o calor de Gabriel, mas encontrou apenas o espaço vazio ao seu lado. Sentou-se confusa, puxando o lençol para cobrir o corpo nu. Gabriel? Chamou, a voz ainda rouca de sono, sem resposta. Levantou-se e vestiu o roupão de seda que encontrou aos pés da cama. Percorreu o apartamento chamando por ele, mas o silêncio foi sua única resposta. Na cozinha, sobre a bancada de mármore, um envelope branco com seu nome escrito na caligrafia firme e angular, que já reconhecia como a dele. Com dedos trêmulos, abriu e leu. Luísa, preferi não acordá-la. Meu voo para São Paulo partiu cedo. Como combinado, retornarei em 2 semanas. Há um cartão de crédito na gaveta do criado mudo. Use para o que precisar. G.A. Breve, prático, frio, como se a noite anterior não tivesse acontecido. Como se não tivessem compartilhado mais do que corpos, mas também confidências, risos, vulnerabilidades. Luísa deixou-se cair em uma das cadeiras da cozinha, o bilhete amassado em suas mãos, uma lágrima solitária descendo por seu rosto. É apenas um contrato, lembrou a si mesma, em voz alta. Apenas um contrato. Mas, no fundo, sabia que algo havia mudado. E essa mudança trazia consigo não apenas esperança, mas também um perigo que ela ainda não podia dimensionar. As 2 semanas que se seguiram foram de adaptação para Luísa. De volta à Fazenda Esperança, ela observava as mudanças que começavam a acontecer com a injeção de capital prometida por Gabriel. O trator quebrado havia sido consertado. Sementes de qualidade superior chegaram para o plantio da próxima safra. Um sistema de irrigação moderno começou a ser instalado em uma área experimental. Os funcionários, antes desanimados pela incerteza, agora trabalhavam com renovado entusiasmo.
A notícia do casamento repentino com Gabriel Almeida espalhou-se rapidamente pela região. As reações eram diversas. Alguns a parabenizavam efusivamente, outros mal disfarçavam o espanto, e havia ainda aqueles que murmuravam sobre interesse e oportunismo. Luísa mantinha a cabeça erguida e respondia a todos com a mesma história ensaiada. Um romance discreto de meses que culminou em uma cerimônia íntima. Na segunda-feira, após o casamento como prometido, o médico especialista enviado por Gabriel examinou seu pai. O diagnóstico trouxe alguma esperança. Com o tratamento adequado, havia boas chances de recuperação. Antônio foi transferido para um hospital particular em São Paulo, onde receberia os melhores cuidados. Felipe, seu irmão, reagiu com surpresa ao casamento, mas também com alívio ao saber que a fazenda estava salva e que poderia continuar seus estudos sem preocupações financeiras. Durante uma videochamada, ele observou a irmã com atenção. "Você parece diferente, Lu. Está feliz com ele?" A pergunta pegou Luísa desprevenida. Estava tão ocupada fingindo para os outros que não havia parado para analisar seus próprios sentimentos. "É complicado, Felipe. Gabriel é um homem complexo. Ele te trata bem?" "Sim", respondeu ela, pensando na noite que haviam compartilhado. "Na verdade, ele mal está presente. Voltou a São Paulo logo depois do casamento." "Típico executivo workaholic", comentou Felipe, rolando os olhos. "Mas o importante é que você esteja bem, Lu. Você merece ser feliz depois de tudo que fez por nós." As palavras do irmão tocaram fundo em Luísa. Merecia ser feliz? O que significava felicidade naquelas circunstâncias? Um casamento baseado em conveniência e interesse mútuo poderia realmente trazer algum tipo de alegria verdadeira? A comunicação com Gabriel durante aquelas 2 semanas limitou-se a mensagens breves e objetivas. Ele perguntava sobre o pai dela, sobre o andamento das melhorias na fazenda, enviava documentos para ela assinar. Nenhuma menção à noite que haviam compartilhado. Nenhuma palavra sobre sentimentos ou expectativas. Era como se aquele momento de intimidade nunca tivesse acontecido. Na véspera de seu retorno, Luísa recebeu uma mensagem diferente. "Chegarei amanhã às 16 horas. Preparei um jantar beneficente na mansão do Silva às 20 horas. É nossa primeira aparição oficial como casal. Estarei no apartamento às 18 horas para nos prepararmos. Traje formal. Formal e direto, como sempre." Luísa releu a mensagem várias vezes, tentando encontrar alguma emoção nas palavras escritas, alguma pista de que o homem por trás delas era o mesmo que a fizera sentir-se tão viva naquela noite. No dia seguinte, ela gastou mais tempo do que o normal se arrumando antes de dirigir para a cidade. Escolheu um vestido de algodão florido, simples mas elegante, e prendeu os cabelos em um coque despretensioso. Uma maquiagem leve completava o visual. No espelho, viu não apenas a administradora rural competente, mas também a mulher que, por uma noite, havia despertado o desejo em um dos homens mais poderosos e inacessíveis da região. Chegou ao apartamento exatamente às 18 horas. Hesitou por um momento antes de usar sua chave, sentindo-se ainda como uma intrusa naquele espaço luxuoso. Quando finalmente encontrou Gabriel ao telefone, andando de um lado para o outro na sala falando em inglês rapidamente. Ele a viu e fez um gesto de reconhecimento, mas continuou a conversa, algo sobre fusões e aquisições que ela não conseguiu compreender totalmente. Luísa aproveitou para observá-lo. Usava apenas calças sociais escuras e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Os cabelos estavam úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho. Parecia cansado, com leves olheiras sob os olhos cinzentos, mas ainda assim impressionantemente atraente. "Desculpe por isso", disse ele após desligar. Negócios que não podiam esperar. "Tudo bem", respondeu ela, subitamente nervosa. "Como foi sua viagem?" "Produtiva", foi tudo o que ele disse, aproximando-se. "Você está bem? Seu pai?" "Estou. E papai está respondendo bem ao tratamento. Obrigada por isso." Gabriel assentiu como se não fosse nada de especial ter providenciado o melhor tratamento possível para um homem à beira da morte.
Ficaram em silêncio por alguns instantes, a tensão quase palpável entre eles. Sobre o jantar desta noite, ele finalmente quebrou o silêncio, voltando ao modo prático. Estarão presentes os principais fazendeiros e empresários da região. É uma oportunidade para me apresentar como seu marido e começar a construir as relações necessárias. Entendo. No seu closet há alguns vestidos de gala. Quer dizer, a consultora escolheu alguns que combinam com o evento. Temos cerca de 1h30. Ela assentiu e dirigiu-se ao quarto, sentindo os olhos dele seguindo-a. No closet, encontrou não alguns, mas dezenas de vestidos de alta costura, todos com etiquetas, de estilistas renomados. Luísa passou os dedos pelos tecidos luxuosos, sentindo-se simultaneamente deslumbrada e desconfortável com tanto luxo. Escolheu um modelo relativamente discreto em tom de azul petróleo, com corte reto e detalhes delicados em renda no decote e nas costas. Ao lado, encontrou uma caixa de joias com um conjunto de safiras e diamantes que combinava perfeitamente com o vestido. Após um banho rápido, maquiou-se com mais cuidado do que o habitual e prendeu os cabelos em um coque elegante. Quando terminou e olhou-se no espelho, mal reconheceu a mulher sofisticada que a encarava de volta. Respirou fundo e voltou à sala. Gabriel já estava pronto, impecável em seu smoking. Conversava ao telefone novamente, mas desligou imediatamente ao vê-la. Seus olhos percorreram lentamente o corpo dela, com uma intensidade que fez Luísa corar. "Você está deslumbrante", disse ele, a voz mais grave do que o normal. "Obrigada", murmurou ela. "Você também está muito elegante." Ele se aproximou e, para surpresa dela, ajustou delicadamente uma mecha de cabelo que havia escapado do coque. "As safiras combinam com seus olhos", comentou, o olhar fixo no dela. Por um momento, Luísa achou que ele a beijaria. Seu corpo inteiro ansiava por isso, pela repetição do que haviam compartilhado 2 semanas antes. Mas Gabriel se afastou, consultando o relógio. "Devemos ir. O carro está esperando." O jantar beneficente acontecia na mansão da família Silva, uma das mais tradicionais da região. A propriedade imponente, com sua arquitetura colonial portuguesa preservada, abrigava gerações de produtores rurais e políticos locais. Ser convidado para um evento ali era um sinal claro de aceitação social. Quando Luísa e Gabriel desceram da BMW dirigida pelo motorista dele, flashes os capturaram. Um pequeno grupo de fotógrafos da imprensa local registrava a chegada dos convidados. A mão firme dele na base das costas dela, guiando-a, transmitia uma sensação de posse e proteção simultaneamente. "Sorria", sussurrou ele próximo ao ouvido dela. "Esta noite, somos o casal apaixonado que surpreendeu a todos com um casamento romântico." E assim foi. Para todos os presentes, Gabriel e Luísa pareciam realmente o casal perfeito. Ele, atencioso e cavalheiro, mantinha-a sempre por perto, apresentando-a com orgulho aos seus contatos de negócios. Ela, graciosa e inteligente, encantava a todos com seu conhecimento sobre agricultura e sua simpatia natural. Ninguém suspeitaria que aquela união tinha mais a ver com hectares e dinheiro do que com corações e paixões. Durante o jantar, sentados à mesa principal com os anfitriões, Rodrigo Silva e sua esposa Carmen, a conversa fluiu naturalmente entre assuntos como a modernização do agronegócio local, sustentabilidade e os desafios climáticos que a região enfrentava. A Fazenda Esperança sempre foi um exemplo de práticas tradicionais bem-sucedidas, comentou Rodrigo, dirigindo-se a Luísa. Mas nos últimos anos, com a seca, estamos implementando um novo sistema de irrigação, interrompeu Gabriel, pousando a mão sobre a dela na mesa, um gesto casual mais íntimo. Luísa tem ideias brilhantes sobre como combinar técnicas tradicionais com tecnologia moderna. Estamos desenvolvendo um projeto piloto que poderá ser replicado em outras propriedades da região. Luísa olhou para ele genuinamente surpresa. Não haviam discutido nada disso. Na verdade, ela se recuperou rapidamente. É um projeto que iniciei antes mesmo de conhecer Gabriel.
Ele apenas teve a visão de perceber o potencial e os recursos para implementá-lo em larga escala. Os olhares que trocaram naquele momento continham algo além da encenação para os outros. Havia respeito mútuo, reconhecimento de capacidades e talvez um início de confiança. A noite prosseguiu com dança e leilão beneficente. Gabriel arrematou uma obra de arte por valor significativo, fazendo questão de anunciar que a doação era em nome do casal Almeida Mendonça. Quando a orquestra começou a tocar, ele a conduziu para a pista de dança. Não sei dançar muito bem, confessou Luísa nervosa. Apenas siga meus passos, respondeu ele, guiando-a com segurança em uma valsa suave. Nos braços dele, sentindo seu perfume, o calor de seu corpo tão próximo, Luísa lutou para lembrar-se que tudo aquilo era apenas uma encenação elaborada, que cada sorriso, cada toque, cada olhar aparentemente apaixonado fazia parte de um acordo comercial. Por que mencionou o projeto de irrigação? Perguntou em voz baixa, enquanto giravam pela pista. Não combinamos nada sobre isso. Li seu projeto na pasta que seu pai deixou no escritório da fazenda, respondeu ele, surpreendendo-a. É inovador e viável, merece ser implementado. Você foi ao escritório do meu pai? Precisava conhecer melhor o negócio que agora também é meu, disse ele com naturalidade. Encontrei seus estudos sobre irrigação sustentável, impressionantes, porque nunca tentou implementá-los. Falta de recursos, respondeu ela, ainda processando o fato de que ele havia se interessado por suas ideias. Sempre tivemos apenas o suficiente para manter a fazenda funcionando, nunca para inovações. Isso vai mudar agora. A música terminou, mas eles permaneceram, por um instante a mais do que o necessário nos braços um do outro. Olhares conectados em uma comunicação silenciosa que transcendia o acordo comercial que haviam estabelecido. O restante da noite transcorreu em um borrão de apresentações, conversas e sorrisos ensaiados. Quando finalmente entraram no carro para retornar ao apartamento, era quase 1 da manhã. Luísa sentia os pés doendo nos saltos altos e uma fadiga agradável após a tensão da noite. Você foi perfeita, disse Gabriel, quebrando o silêncio dentro do veículo. Todos acreditaram. Você também não estava mal, respondeu ela, permitindo-se um pequeno sorriso. Para um workaholic, sem tempo para relacionamentos. Ele a olhou com surpresa e então inesperadamente riu. Um som profundo e genuíno que transformava seu rosto geralmente sério. Touché. O silêncio que se seguiu foi diferente. Mais leve, quase confortável. Quando chegaram ao prédio, subiram juntos no elevador. Luísa estava exausta, mas também estranhamente alerta, cada nervo de seu corpo consciente da presença de Gabriel ao seu lado. No apartamento, ela tirou os sapatos assim que entraram, suspirando de alívio. Ele afrouxou a gravata e serviu 2 taças de vinho. Um brinde ao sucesso da nossa primeira aparição pública, propôs, estendendo uma taça para ela. Ao sucesso, concordou Luísa, tocando sua taça na dele. Beberam em silêncio, a poucos passos de distância um do outro. A tensão entre eles crescia a cada segundo. Finalmente, foi Gabriel quem falou. Sobre aquela noite. O coração de Luísa acelerou. Ele ia finalmente mencionar o que havia acontecido entre eles. Não precisamos falar sobre isso, interrompeu rapidamente, temendo o que ele poderia dizer. Que foi um erro, que não deveria se repetir. Acho que precisamos. Ele colocou sua taça sobre a mesa de centro e se aproximou. Seus olhos, geralmente frios e calculistas, agora queimavam com uma intensidade que fez Luísa estremecer. Você não me disse que nunca tinha estado com um homem antes. Sua voz era baixa, controlada, mas havia uma emoção subjacente que ela não conseguia identificar. Luísa sentiu o rosto queimar de vergonha. Eu tentei dizer, mas tudo aconteceu tão rápido, justificou-se. Além disso, que diferença faz? É apenas um contrato, não é? As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia. Gabriel franziu a testa, como se estivesse tentando decifrar um problema particularmente complexo. Se eu soubesse... O quê? Não teria dormido comigo? Desafiou ela, subitamente irritada.
ou teria sido ainda mais cavalheiro e considerado como parte do acordo? Ele deu mais um passo em sua direção, eliminando quase completamente a distância entre eles. Não é isso, Luísa. Se eu soubesse, teria feito diferente. Teria tornado especial para você. Não apenas... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Não apenas uma noite impulsiva, movida a vinho e desejo. A confissão a pegou desprevenida. O que ele estava dizendo? Foi especial para mim, admitiu ela, baixando a guarda. Mais do que você imagina. As mãos dele encontraram o rosto dela, em uma carícia tão delicada que parecia impossível vir do mesmo homem de negócios implacável. Também foi para mim. A confissão veio em um sussurro rouco. E isso me assusta mais do que qualquer negociação de milhões que já enfrentei. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Não havia a urgência desesperada, a pressa da descoberta. Era lento, profundo, exploratório. As mãos dele encontraram o zíper do vestido dela, descendo-o com deliberada lentidão. As dela desabotoavam a camisa dele, revelando o peito firme que havia povoado seus sonhos nas últimas 2 semanas. Desta vez não havia vinho embaçando seus sentidos. Cada toque, cada beijo, cada suspiro era vividamente real, dolorosamente presente. Quando finalmente se dirigiram ao quarto, o dela, novamente, não havia pressa. Apenas a certeza silenciosa de que, contrato ou não, algo profundo e inexplicável havia se formado entre eles. Horas depois, aninhada nos braços fortes de Gabriel, Luísa traçava padrões distraídos no peito dele com a ponta dos dedos. A respiração dele, profunda e regular, indicava que estava quase adormecendo. "Quanto tempo vai ficar desta vez?" perguntou ela, tentando manter a voz casual, escondendo o quanto a resposta significava. "Alguns dias", respondeu ele, os olhos ainda fechados. "Tenho reuniões importantes na região." Ela assentiu contra o peito dele, engolindo a decepção. O que esperava? Que ele abandonasse seu império para ficar ao lado dela na fazenda? Era um acordo, repetiu mentalmente. Apenas um acordo. Luísa. A voz dele quebrou seus pensamentos. Ela ergueu a cabeça para encontrar os olhos cinzentos fixos nela, inusitadamente vulneráveis. "Isso, nós, está além do que acordamos. Preciso que você saiba disso." Um calor se espalhou pelo peito dela, um sentimento perigosamente parecido com esperança. "O que isso significa, Gabriel?" Ele hesitou como se estivesse pisando em território desconhecido. "Significa que quero conhecê-la. De verdade. Não apenas como parte de um acordo comercial." As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de promessas não ditas. Luísa sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de uma emoção que não conseguia nomear. "Eu também quero te conhecer", sussurrou de volta. Ele a beijou suavemente, selando aquele novo entendimento entre eles. Adormeceram abraçados, as linhas entre contrato e sentimento cada vez mais borradas. Os dias que se seguiram foram uma espécie de bolha encantada. Gabriel realmente permaneceu na cidade, dividindo seu tempo entre reuniões de negócios e momentos com Luísa. Visitou a Fazenda Esperança, conheceu cada canto da propriedade, ouviu histórias sobre as gerações de Mendonças que haviam cultivado aquela terra. No escritório de Antônio, discutiu com Luísa os planos para a modernização, realmente interessado em suas ideias e conhecimentos. À noite, retornavam ao apartamento na cidade e descobriam-se um ao outro, não apenas fisicamente, mas em longas conversas sobre sonhos, medos, experiências passadas. Luísa contou sobre a perda da mãe, sobre a luta para manter a fazenda funcionando enquanto o pai adoecia. Gabriel, sempre mais reservado, aos poucos revelava fragmentos de sua própria história. A infância solitária como filho único de pais ambiciosos, a pressão constante para ser o melhor, os relacionamentos fracassados com mulheres que viam apenas sua fortuna. Era quase como um namoro, pensou Luísa certa manhã, observando Gabriel dormir ao seu lado. Um namoro às avessas, onde o casamento veio antes do conhecimento mútuo, antes do afeto, antes do amor.
Ela afastou o pensamento perigoso. Amor não estava nos termos do contrato, e por mais que estivessem desenvolvendo algo mais profundo do que o acordo inicial previa, ainda havia limites que não deveriam ser ultrapassados. No quinto dia, receberam a notícia que Antônio havia despertado do coma. Pegaram o helicóptero particular de Gabriel imediatamente para São Paulo, chegando ao hospital em tempo recorde. Ver o pai consciente, embora ainda fraco e confuso, trouxe lágrimas aos olhos de Luísa. Ela segurou a mão dele, contando-lhe sobre as melhorias na fazenda, evitando mencionar o casamento para não agitá-lo. "Você parece bem, filha", disse Antônio com voz fraca. "Diferente." "Estou, pai. As coisas estão melhorando." Seus olhos se voltaram para Gabriel, que permanecia discretamente ao fundo do quarto. "E quem é esse rapaz?" Luísa hesitou, mas Gabriel se adiantou, aproximando-se da cama. "Gabriel Almeida, senhor. Sou amigo de sua filha. Vim oferecer meu apoio." Antônio o estudou com a perspicácia que nem mesmo a doença conseguira apagar. "Almeida, do grupo Almeida?" Gabriel assentiu. "Ouvi falar de você, um tubarão nos negócios, dizem." "Pai." Luísa tentou intervir, mas Gabriel levantou a mão levemente, indicando que estava tudo bem. "Tenho a reputação de lutar pelo que quero, sim", respondeu com honestidade. Os olhos cansados de Antônio se moveram de Gabriel para a filha e de volta. "E o que você quer com minha filha, rapaz?" A pergunta direta fez Luísa prender a respiração. Gabriel olhou para ela, uma comunicação silenciosa passando entre eles antes de responder. "O que ela me permitir ter, senhor." A resposta, simples e direta, pareceu satisfazer temporariamente Antônio, que assentiu lentamente antes de fechar os olhos, exausto pelo esforço da conversa. No voo de volta a Ribeirão das Águas, Gabriel permaneceu inusitadamente silencioso. Luísa respeitou seu espaço, perdida em seus próprios pensamentos. A visita ao pai havia tornado tudo mais real de alguma forma. A mentira que viviam, o acordo que haviam feito, as complicações crescentes à medida que sentimentos não previstos se desenvolviam. "Precisamos contar a verdade ao seu pai quando ele estiver mais forte", disse Gabriel finalmente, olhando pela janela do helicóptero para a paisagem abaixo. "Acha mesmo necessário?" perguntou Luísa. "Ele já tem tanto com que se preocupar." "É o certo a fazer. Ele merece saber." O peso da culpa se instalou no peito dela. Gabriel tinha razão, claro. Mas como explicar a um homem como Antônio Mendonça, com seu orgulho e seus princípios, que a filha havia essencialmente se vendido em casamento para salvar a propriedade da família? Naquela noite, de volta ao apartamento, a realidade invadiu a bolha encantada que haviam criado. Gabriel recebeu um telefonema que o fez trancar-se no escritório por horas. Quando finalmente saiu, tinha no rosto a expressão fechada do executivo que ela conhecera no primeiro encontro. "Preciso voltar a São Paulo amanhã", anunciou sem preâmbulos. "Surgiu uma situação com um dos nossos principais investimentos que exige minha presença." Luísa assentiu, engolindo a decepção. Sabia que este momento chegaria. A bolha não poderia durar para sempre. "Por quanto tempo?" perguntou, tentando manter a voz neutra. "Não sei ao certo. Semanas, talvez. Depende da complexidade da situação." Semanas. A palavra caiu como uma pedra no estômago dela. "Entendo." Foi tudo o que conseguiu dizer. Gabriel se aproximou, tocando seu rosto com uma gentileza que contrastava com a expressão tensa. "Não quero ir", confessou em voz baixa. "Mas não. Tenho escolha." "Você tem um império para administrar", respondeu ela, tentando sorrir. "E eu tenho uma fazenda para cuidar, cada um com suas responsabilidades." Ele a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de seu rosto. "Você é extraordinária, Luísa Mendonça. Sabia disso?" Ela não respondeu, apenas se ergueu na ponta dos pés para beijá-lo. Naquela noite, se amaram com uma intensidade quase desesperada, como se pressentissem que algo estava prestes a mudar fundamentalmente entre eles. Na manhã seguinte, Gabriel partiu antes do amanhecer. Deixou apenas um bilhete, mais longo e pessoal do que o primeiro. "Luísa,
Os dias com você foram os mais reais que vivi em muito tempo. Ligarei assim que puder. Cuide-se, Gabriel. Não havia declarações grandiosas de sentimento, nem promessas extravagantes. Apenas aquele reconhecimento simples e sincero. Era o suficiente, pensou Luísa, dobrando cuidadosamente o bilhete e guardando-o na bolsa. Teria que ser suficiente. O que ela não sabia, enquanto dirigia de volta à fazenda naquela manhã, era que o universo havia conspirado para testar a fragilidade do que haviam construído, e que o teste viria na forma de uma descoberta que abalaria os próprios alicerces de sua existência. A primeira semana, sem Gabriel, passou mais rápido do que Luísa esperava. Mergulhada no trabalho da fazenda, supervisionando pessoalmente a instalação do novo sistema de irrigação, ela mal tinha tempo para sentir falta do marido. As noites, porém, eram mais difíceis. Sozinha na casa principal da fazenda, revirando-se na cama onde crescera, ela se pegava relembrando os momentos compartilhados, ansiando pelo calor dos braços dele, pelo som da sua respiração, pela intimidade das conversas sussurradas na escuridão. Eles se falavam diariamente, geralmente tarde da noite. Gabriel, sempre reservado, compartilhava pouco sobre os negócios que o mantinham em São Paulo, mas perguntava sobre o progresso na fazenda, sobre o estado de Antônio, e, ocasionalmente, deixava escapar o quanto sentia falta dela. Eram pequenas confissões, nunca declarações grandiosas, mas suficientes para manter acesa a chama da esperança no coração de Luísa. Na segunda semana, uma tempestade inesperada atingiu a região, trazendo a chuva que não caía em quantidade significativa há quase 8 meses. Luísa ficou na varanda da casa principal, observando as gotas grossas encharcarem a terra ressequida, respirando o cheiro de solo molhado que subia como uma bênção. Ligou para Gabriel imediatamente. "Está chovendo", exclamou assim que ele atendeu, a voz transbordando de alegria. "Uma chuva forte, contínua. Exatamente o que precisávamos." "Isso é maravilhoso, Luísa." A voz dele soou igualmente animada, surpreendendo-a. "O quanto você acha que vai ajudar? Se continuar assim por algumas horas, será o suficiente para dar uma revigorada nas pastagens e garantir um bom início para as novas plantações", explicou ela, encantada com o interesse genuíno dele. "Gostaria de estar aí para ver seu rosto agora mesmo", disse ele, a voz subitamente mais suave. "Aposto que seus olhos estão brilhando como quando..." Ele interrompeu a frase, mas Luísa sabia exatamente o que ele ia dizer. Como quando estavam juntos, íntimos, conectados. O silêncio que se seguiu foi carregado de saudade e desejo contido. "Quando você volta?", perguntou ela finalmente. "Ainda não sei ao certo." A hesitação na voz dele era perceptível. "As coisas estão complicadas aqui." "Complicadas como?" "Nada com que você precise se preocupar", ele respondeu rapidamente. "Apenas questões de negócios que demandam minha atenção." A resposta evasiva acendeu um pequeno alarme no fundo da mente de Luísa, mas ela decidiu não pressionar. Gabriel sempre fora reservado sobre seus negócios, mesmo durante os dias que passaram juntos. "Entendo", disse simplesmente. "Bem, a chuva está engrossando. Preciso verificar se... Não há goteiras no celeiro novo." "Claro, tome cuidado. Falamos mais tarde." A despedida foi abrupta, quase fria comparada ao tom inicial da conversa. Luísa desligou com uma sensação incômoda, como se algo importante não estivesse sendo dito. No dia seguinte, o sol voltou a brilhar sobre a fazenda. A chuva, embora breve, havia sido suficiente para trazer um leve tom esverdeado à paisagem antes amarelada. Luísa percorria a propriedade a cavalo, seu meio preferido de transporte dentro da fazenda, verificando os efeitos benéficos da precipitação quando seu celular tocou. Era Marta. "Lu, você viu?", perguntou a amiga, sem nem mesmo dizer olá. "Vi o quê?" "Meu Deus, você não viu. Está nas redes, nos sites de fofoca, em tudo quanto é lugar." O coração de Luísa acelerou. "Do que você está falando, Marta? O que aconteceu?" "Gabriel. Ele foi fotografado em São Paulo ontem à noite, saindo de um restaurante com uma mulher. Juliana Vasconcelos, aquela modelo. Estão especulando que eles... Bem,
que estão juntos. O mundo pareceu congelar ao redor de Luísa. Juliana Vasconcelos era uma das modelos mais famosas do país, rosto de campanhas internacionais, presença constante em capas de revistas e eventos de alta sociedade. "Manda o link", conseguiu dizer a voz estranhamente calma. Segundos depois, seu celular apitou com a mensagem de Marta. Com dedos trêmulos, Luísa abriu o link para um site de celebridades. Ali estavam as fotos. Gabriel, elegante em um terno escuro, acompanhando Juliana. Estonteante em um vestido vermelho, para fora do restaurante mais exclusivo de São Paulo. Outra imagem mostrava os dois entrando no mesmo carro. Uma terceira, mais devastadora, capturava um momento em que ele inclinava-se para dizer algo ao ouvido dela. Os rostos próximos, íntimos. A manchete gritava: "Romance secreto? Bilionário. Gabriel Almeida. Janta com a top model Juliana Vasconcelos em São Paulo." Mais abaixo, o texto mencionava o recente casamento de Gabriel com a filha de um fazendeiro do interior, especulando que o matrimônio poderia estar em crise ou ser apenas um acordo de negócios, como fontes próximas ao empresário sugerem. Luísa sentiu o estômago revirar. Desmontou do cavalo, as pernas repentinamente fracas demais para sustentá-la na sela. Apoiou-se numa árvore próxima, tentando recuperar o fôlego. Um acordo de negócios. A frase ecoava em sua mente. Era exatamente o que era, não? Então por que doía tanto? "Lu, você está aí?" A voz preocupada de Marta soou do outro lado da linha, que Luísa havia esquecido que ainda estava aberta. "Estou", respondeu automaticamente. "Obrigada por me avisar." "Olha, pode não ser nada", tentou consolar a amiga. "Você sabe como esses sites exageram tudo. Talvez tenha sido uma reunião de negócios." "Claro", concordou Luísa sem emoção. "Provavelmente foi isso." Depois de mais algumas palavras de consolo da amiga, desligou e ficou ali, sozinha sob o sol do meio-dia, tentando processar o turbilhão de emoções que a atravessava. Raiva, tristeza, vergonha, ciúme. Sentimentos que não deveria estar experimentando se realmente encarasse o casamento como o acordo comercial que era. O celular vibrou em sua mão. Uma mensagem de Gabriel. "Precisamos conversar, posso te ligar esta noite?" Simples assim, nem uma explicação, nem um pedido de desculpas. Apenas a solicitação fria de uma conversa. Luísa sentiu a raiva crescer, sobrepujando as outras emoções. "Estou ocupada hoje", respondeu igualmente seca. "Talvez amanhã." A resposta dele veio quase imediatamente. "É importante, Luísa, por favor." Ela ignorou a mensagem, montou novamente no cavalo e retornou para a sede da fazenda. Não respondeu quando ele tentou ligar 2, 3, 4 vezes ao longo da tarde. Não queria ouvir explicações, justificativas ou, pior ainda, confirmações. Não estava preparada para que ele lhe dissesse que os dias que passaram juntos não significaram nada, que era livre para sair com quem quisesse, que o acordo era apenas profissional. Porque, no fundo, apesar de toda a racionalidade que tentava impor a si mesma, Luísa tinha cometido o erro clássico e imperdoável. Havia se apaixonado pelo homem com quem se casara por contrato. Depois de uma noite insone, acordou com o som de um helicóptero sobrevoando a fazenda. Seu coração deu um salto ao reconhecer o helicóptero particular de Gabriel. Ele havia vindo. Estava ali. Correu para o banheiro, lavou o rosto, tentando apagar os vestígios do choro da noite anterior, e trocou a camisola por jeans e uma blusa simples. Quando saiu para a varanda, o helicóptero já havia pousado no campo aberto próximo à casa, e Gabriel caminhava em sua direção. Mesmo à distância, podia perceber a tensão no corpo dele, na forma como se movia. Não havia o relaxamento que caracterizara seus dias juntos, nem a postura confiante do empresário bem-sucedido. Havia algo diferente, quase derrotado. "Você não atendeu minhas ligações", disse ele assim que se aproximou o suficiente para ser ouvido sem gritar. "Estava ocupada", respondeu ela, cruzando os braços defensivamente. "A fazenda não se administra sozinha."
Gabriel subiu os degraus da varanda, parando a poucos passos dela. Seus olhos cinzentos estavam cansados, com olheiras profundas, como se também não tivesse dormido. Você viu as fotos, mas não era uma pergunta. Vi. Não é o que parece. Luísa deu uma risada amarga. Essa é a defesa mais clichê que existe, sabia? Mas é a verdade, insistiu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto raro de frustração. Juliana é uma antiga amiga. Ela está envolvida com uma fundação de proteção ambiental que estamos apoiando. O jantar foi para discutir uma parceria. E você não achou importante me avisar que estaria jantando com uma das mulheres mais bonitas do país, especialmente considerando que somos supostamente recém-casados? A mágoa transparecia em cada palavra. Gabriel deu um passo à frente, como se quisesse tocá-la, mas recuou ao ver sua expressão fechada. Foi de última hora, e honestamente não pensei que seria um problema. Não é como se o nosso casamento fosse... real? Completou ela, sentindo a palavra como uma punhalada. Sim, você tem razão. Não é real. É apenas um acordo de negócios, como fontes próximas fizeram questão de informar a imprensa. A surpresa nos olhos dele foi genuína. Eu nunca falaria sobre nosso acordo com ninguém. Então, como explicar que o artigo mencionava exatamente isso? Gabriel franziu a testa, claramente perturbado. Não sei. Alguém está tentando nos prejudicar. É por isso que voltei imediatamente. Não são apenas as fotos, Luísa. Há mais. Algo na voz dele, uma urgência contida, fez com que ela finalmente o olhasse de verdade, além da raiva e da mágoa. O que mais está acontecendo, Gabriel? Ele hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Posso entrar? É uma conversa que precisamos ter. Sentados. Luísa assentiu e conduziu-o para a sala simples, mas confortável da casa da fazenda. Gabriel olhou ao redor, observando as fotografias de família nas paredes, os móveis antigos bem conservados, os pequenos detalhes que faziam daquele lugar um lar, tão diferente do apartamento luxuoso, mas impessoal que compartilhavam na cidade. Você nunca me trouxe aqui antes, comentou quase para si mesmo. Você nunca pediu para vir, respondeu ela, sentando-se em uma poltrona e indicando o sofá para ele. Gabriel sentou-se, inclinando-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos, em uma postura que revelava sua tensão. Há alguém tentando me atingir através de você, disse diretamente. As fotos com Juliana foram apenas o começo. Estão surgindo rumores sobre o verdadeiro motivo do nosso casamento, sobre a situação financeira da fazenda antes de nos casarmos, até mesmo insinuações sobre seu pai. Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que tipo de insinuações? Que ele teria falsificado documentos para obter empréstimos bancários, que a insolvência da fazenda seria resultado não apenas da seca, mas de má gestão deliberada. Isso é absurdo, exclamou Luísa, levantando-se de um pulo. Meu pai é o homem mais honesto que já conheci. Ele jamais faria algo assim. Eu sei. Gabriel levantou-se também, finalmente arriscando tocar seu braço. Acredito em você. E é por isso que estou aqui. Precisamos descobrir quem está por trás disso e por quê. Luísa respirou fundo, tentando acalmar o coração disparado. A raiva por causa das fotos com Juliana agora parecia trivial comparada a esta nova ameaça. Você tem alguma ideia de quem poderia estar fazendo isso? Gabriel afastou-se, caminhando até a janela. De costas para ela, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Tenho algumas suspeitas, e nenhuma delas me agrada. Quem? Ele virou-se para encará-la. A expressão, grave. Meu irmão, Ricardo. A revelação a pegou completamente de surpresa. Você tem um irmão? Nunca mencionou? Meio-irmão, para ser preciso. Filho do meu pai com a segunda esposa. A forma como Gabriel disse segunda esposa continha anos de ressentimento não resolvido. Vocês não se dão bem? Um sorriso amargo curvou os lábios dele. Essa seria uma forma educada de descrever. Ricardo sempre se ressentiu do fato de eu ser o primogênito, o herdeiro principal dos negócios da família. Quando nosso pai morreu há 5 anos,
O testamento determinou que eu assumisse o controle majoritário do grupo, com Ricardo recebendo uma porcentagem menor e um assento no conselho. E ele não aceitou bem. Digamos que não aceitou bem é um eufemismo. Ele contestou o testamento, tentou formar alianças contra mim no conselho e, nos últimos anos, tem usado sua parte dos dividendos para construir seu próprio império paralelo. Mais recentemente, soube que ele tem adquirido terras nesta região, terras que fazem fronteira com a Fazenda Esperança. O estômago de Luísa afundou com a implicação. Você acha que ele sabia sobre nossas dificuldades financeiras, que estava esperando o leilão para adquirir a fazenda? Gabriel assentiu, a expressão sombria. E então eu apareci e estraguei seus planos, casando-me com você e salvando a propriedade. Seria motivo suficiente para que ele tentasse nos desestabilizar. Luísa deixou-se cair novamente na poltrona, tentando absorver todas as implicações. Havia muito mais em jogo do que imaginara. Muito mais do que um simples acordo comercial entre ela e Gabriel. Mas como ele saberia sobre o nosso arranjo? Perguntou. Como saberia que não é um casamento convencional? Gabriel se aproximou novamente, sentando-se ao lado dela no sofá. Porque ele me conhece, sabe que nunca me interessei por relacionamentos estáveis e provavelmente tem me monitorado há tempo suficiente para saber que nos conhecemos apenas dias antes do casamento. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações não ditas. O que fazemos agora? Perguntou finalmente Luísa. Precisamos ser mais cuidadosos e mais unidos, respondeu ele, tomando as mãos dela entre as suas. A partir de agora, Ricardo e quem mais esteja envolvido nisso vai intensificar os ataques. Vão tentar semear a discórdia entre nós, destruir sua reputação e a de sua família e, eventualmente, forçar uma situação que nos leve ao divórcio e deixe a fazenda vulnerável novamente. Luísa sentiu um nó na garganta. Tudo se tornara infinitamente mais complicado. Não era apenas sobre salvar a fazenda ou cumprir um contrato, era sobre proteger o legado de sua família, o nome de seu pai, seu próprio futuro. Sinto muito por envolvê-la nisso. A voz de Gabriel era baixa, quase um sussurro. Nunca imaginei que as coisas pudessem chegar a este ponto. Ela ergueu os olhos para ele, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade real por trás da fachada controlada que ele sempre mantinha. Não é culpa sua, respondeu, surpreendendo a si mesma com a sinceridade da afirmação. E não estou sozinha nisso. Estamos juntos, não estamos? A pergunta pairou entre eles, carregando um significado que transcendia o acordo original. Gabriel apertou levemente as mãos dela. Estamos, confirmou, os olhos cinzentos fixos nos dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Mais do que você imagina. Aquele momento foi interrompido pelo som estridente do telefone da casa. Luísa hesitou, relutante em quebrar a conexão que se formara entre eles, mas finalmente levantou-se para atender. Era do hospital em São Paulo. Antônio havia sofrido uma recaída e estava novamente na UTI. Os médicos solicitavam a presença dela o mais rápido possível. Quando desligou, Gabriel já estava ao seu lado, percebendo pela palidez de seu rosto que algo grave havia acontecido. Meu pai. Foi tudo o que ela conseguiu dizer antes que as lágrimas viessem. Sem hesitar, Gabriel a envolveu em seus braços, segurando-a enquanto ela chorava. Vamos para São Paulo agora mesmo, disse com firmeza. O helicóptero pode nos levar direto ao hospital. Ela assentiu contra o peito dele, grata pela força que ele oferecia quando ela mais precisava. O voo para São Paulo foi tenso e silencioso. Luísa alternava entre momentos de choro contido e períodos de uma calma forçada. Gabriel permaneceu ao seu lado, segurando sua mão, oferecendo uma presença sólida que ancorava Luísa em meio à tempestade emocional. No hospital, foram recebidos pelo médico responsável pelo caso de Antônio, Dr. Ferreira, um homem de meia idade com expressão grave. O Sr. Mendonça sofreu um novo infarto, explicou. Conseguimos estabilizá-lo, mas o quadro é delicado.
Sua condição cardíaca é mais séria do que imaginávamos inicialmente. Ele vai sobreviver? Luísa mal conseguiu formular a pergunta que mais temia. O médico hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. As próximas 48 horas serão cruciais. Ele vai precisar de uma cirurgia, um procedimento complexo com certos riscos, considerando a idade e o estado geral do paciente. Mas sem a cirurgia, as chances são limitadas. Gabriel, que até então se mantivera um passo atrás de Luísa, avançou. Quais são as opções? Há especialistas que possam ser consultados? Tratamentos alternativos? Dr. Ferreira ajustou os óculos, estudando Gabriel com renovado interesse. O senhor é... Gabriel Almeida. Sou o marido da senhorita Mendonça. A surpresa no rosto do médico foi momentânea, mas perceptível. Compreendo. Bem, senhor Almeida, já consultamos os melhores especialistas em cardiologia do hospital. A cirurgia é de fato a melhor opção, mas precisamos do consentimento da família. Luísa olhou para Gabriel, buscando apoio. Ele assentiu levemente, transmitindo silenciosamente sua confiança na decisão que ela tomasse. Faça a cirurgia, doutor, disse ela finalmente. Faça o que for preciso para salvar meu pai. O médico assentiu gravemente. Programaremos para amanhã de manhã, então. A equipe cirúrgica já está sendo montada. Após mais algumas explicações técnicas sobre o procedimento, Dr. Ferreira se retirou, deixando Luísa e Gabriel na sala de espera privativa. Posso vê-lo? Perguntou ela a uma enfermeira que passava. Apenas por 5 minutos. Ele está sedado, mas pode ouvi-la. Fale com ele. No quarto da UTI, Luísa segurou a mão do pai, agora ainda mais frágil e pálido do que em sua visita anterior. Tubos e máquinas o cercavam, monitorando cada batida do coração enfraquecido. Gabriel permaneceu respeitosamente na porta, dando-lhe espaço para este momento íntimo. Pai, sussurrou ela, acariciando a mão fria. Estou aqui. Você vai ficar bem. Amanhã os médicos vão fazer uma cirurgia para consertar seu coração e logo você estará em casa novamente, reclamando do café fraco que eu faço. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto enquanto ela falava, contando ao pai sobre a chuva que caíra na fazenda, sobre o verde que começava a voltar, sobre os planos para a próxima safra. Nenhuma palavra sobre as ameaças que pairavam sobre eles, sobre as fotos na imprensa, sobre o verdadeiro motivo que a unira a Gabriel. Quando a enfermeira retornou, indicando que o tempo havia acabado, Luísa beijou a testa do pai e sussurrou. Te amo. Lute, pai, por favor, lute. Gabriel a esperava no corredor. Sem dizer nada, apenas abriu os braços e ela se aninhou neles, buscando o conforto que apenas ele parecia capaz de oferecer naquele momento. Vamos para meu apartamento, disse ele suavemente. Fica perto do hospital. Você precisa descansar um pouco antes da cirurgia amanhã. Luísa assentiu, exausta demais para argumentar ou perguntar sobre o tal apartamento em São Paulo que ela nem sabia que existia. O apartamento de Gabriel ocupava a cobertura de um edifício elegante no bairro dos Jardins. Diferente do de Ribeirão das Águas, este parecia mais pessoal, com livros nas estantes, algumas fotografias, pequenos objetos que sugeriam uma vida além dos negócios. Era espaçoso e sofisticado, mas surpreendentemente acolhedor. Você mora aqui? Perguntou Luísa, olhando ao redor. É minha residência principal em São Paulo, confirmou ele, guiando-a para o interior do apartamento. Mas, na verdade, passo mais tempo no escritório ou viajando do que realmente morando em algum lugar. Ela notou uma fotografia emoldurada sobre uma estante, um homem mais velho, com os mesmos olhos cinzentos de Gabriel, ao lado de uma mulher de aparência gentil. Seus pais? Perguntou, aproximando-se para ver melhor. Meu pai e minha mãe, sim, respondeu ele, um toque de suavidade entrando em sua voz. A única foto que tenho deles juntos. Eles se separaram quando eu tinha 5 anos. Sinto muito. Gabriel deu de ombros, um gesto que tentava diminuir a importância daquela velha dor, mas não conseguia escondê-la completamente. Foi há muito tempo. Meu pai se casou novamente menos de 1 ano depois.
Minha mãe nunca se recuperou realmente, nem do divórcio nem da traição. Luísa compreendeu então um pouco mais sobre o homem reservado com quem se casara, sobre suas resistências, seus medos, sua relutância em confiar ou se entregar completamente a alguém. Você se parece com ela, comentou, notando os traços delicados da mulher na fotografia. Mesma estrutura facial. Um pequeno sorriso curvou os lábios dele. Ela dizia que herdei o rosto dela e a personalidade do meu pai. Nunca soube se era um elogio ou uma reclamação. Havia um mundo de histórias não contadas por trás daquela simples observação. Histórias que Luísa ansiava conhecer, compreender, abraçar. Mas não agora. Não quando o cansaço a consumia e a preocupação com o pai ocupava cada espaço disponível em sua mente. Como se lesse seus pensamentos, Gabriel gentilmente a guiou para o quarto principal. Você deve estar exausta. Por que não toma um banho e descansa um pouco? Vou preparar algo para comermos. Você cozinha? Perguntou ela, genuinamente surpresa. Ele sorriu, um daqueles sorrisos raros que transformavam completamente seu rosto. Não exatamente. Mas sei esquentar comida congelada com maestria. Aquele pequeno momento de leveza foi como um bálsamo. Luísa sorriu de volta, grata pela tentativa dele de aliviar a tensão, por estar ali, por ser a rocha que ela precisava naquele momento. Após um banho revigorante e uma refeição simples, caiu em um sono profundo na cama king size do quarto principal. Quando acordou, horas depois, encontrou Gabriel adormecido em uma poltrona no canto do quarto, um livro aberto no colo. Ele havia ficado velando seu sono, percebeu, tocada pelo gesto. O relógio na mesa de cabeceira marcava 3:12 da madrugada. A cirurgia de Antônio estava marcada para as 8 horas. Ainda havia tempo para mais. Algumas horas de descanso. Mas o sono havia abandonado Luísa. Cuidadosamente, para não acordar Gabriel, levantou-se e saiu do quarto. Na sala ampla, iluminada apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas, Luísa vagou silenciosamente, observando os detalhes que compunham a vida privada de Gabriel. Os livros na estante, principalmente não ficção, negócios e história, mas também alguns clássicos da literatura. Um tabuleiro de xadrez com uma partida aparentemente inacabada. Um violão em um canto, que a surpreendeu completamente. Nunca imaginaria Gabriel como alguém que tocasse um instrumento. Sobre uma mesa lateral, uma caixa antiga de madeira chamou sua atenção. Estava entreaberta, revelando o que parecia ser cartas e fotografias antigas. A curiosidade a impeliu a olhar mais de perto, mesmo sabendo que era uma invasão da privacidade dele. Dentro da caixa, encontrou várias cartas amareladas pelo tempo, todas na mesma caligrafia elegante e feminina. Não ousou lê-las, mas notou que eram todas endereçadas a meu querido filho. Fotografias de Gabriel criança, algumas com a mãe, outras sozinho. Um pequeno caderno que parecia ser um diário. E então, algo que fez seu coração parar. Uma fotografia antiga de uma mulher jovem, incrivelmente parecida com sua própria mãe. Luísa pegou a foto com mãos trêmulas, aproximando-a da luz da lua para ver melhor. A semelhança era impressionante. O mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso suave, os mesmos olhos expressivos. Virou a fotografia, encontrando uma inscrição no verso. Elisa, Conservatório de Música 1985. Elisa, o nome de sua mãe. O que está fazendo? A voz de Gabriel, repentina no silêncio da noite, a fez sobressaltar-se. Ele estava parado na entrada da sala, os cabelos despenteados pelo sono, a expressão ilegível. Desculpe, gaguejou Luísa, ainda segurando a fotografia. Não conseguia dormir e acabei... Encontrei isso. Ela estendeu a fotografia em direção a ele. Gabriel se aproximou lentamente, pegando a foto de suas mãos. Ao ver a imagem, seu rosto empalideceu visivelmente, mesmo na penumbra. Onde conseguiu isso? Perguntou, a voz estranhamente tensa. Estava na caixa. Gabriel, essa mulher, ela é idêntica à minha mãe. E o nome? Não pode ser, murmurou ele,
mais para si mesmo do que para ela. Você conheceu minha mãe? Perguntou Luísa, a mente girando com possibilidades, todas perturbadoras. Gabriel olhou para ela e, pela primeira vez desde que se conheceram, viu verdadeiro medo nos olhos dele. Não, nunca a conheci. Mas meu pai... Ele parou, como se não conseguisse completar a frase. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu pai conheceu minha mãe? Gabriel sentou-se pesadamente no sofá, ainda segurando a fotografia como se fosse algo precioso e perigoso simultaneamente. Esta mulher na foto é Elisa Martins. Era pianista, estudava no Conservatório de São Paulo quando conheceu meu pai. Eles tiveram um relacionamento. Foi antes dele se casar com a mãe de Ricardo. Martins era o sobrenome de solteira da minha mãe, sussurrou Luísa, sentindo a sala girar ao seu redor. Elisa Martins. Agora foi Gabriel quem empalideceu completamente. Não, não pode ser. A mesma pessoa, disse levantando-se bruscamente. Seria muita coincidência, muita impossibilidade. Mas os dois sabiam, no fundo, que não era impossível, que os traços semelhantes nos rostos de ambos, que nunca haviam notado antes, repentinamente faziam um sentido terrível, que as peças começavam a se encaixar formando uma imagem que nenhum dos dois queria ver. Precisamos saber, disse Luísa, a voz embargada. Com certeza. Gabriel assentiu lentamente, o rosto uma máscara de choque e confusão. Sua mãe, ela conheceu seu pai quando? Em 1987. Eles se casaram no ano seguinte. E ela nunca mencionou um relacionamento anterior em São Paulo? Com um empresário? Luísa balançou a cabeça. Nunca, mas ela era muito reservada sobre seu passado. Sempre dizia que sua vida começou de verdade quando conheceu meu pai. O silêncio que se seguiu era denso, pesado com implicações que nenhum dos dois ousava verbalizar completamente. Se a Elisa da fotografia e a mãe de Luísa fossem a mesma pessoa, e se ela tivera um relacionamento com o pai de Gabriel antes de conhecer Antônio. Precisamos de mais informações, disse Gabriel finalmente, colocando a fotografia cuidadosamente de volta na caixa. Mas não agora. Agora, seu pai é a prioridade. Luísa assentiu, grata pela sua racionalidade, quando ela própria se sentia à deriva em um mar de possibilidades perturbadoras. Vamos tentar dormir mais um pouco, sugeriu ele gentilmente. Precisamos estar fortes para o que vem pela frente. Ela permitiu que ele a guiasse de volta ao quarto, mas sabia que nenhum dos dois conseguiria realmente dormir. Não com a sombra da possibilidade que agora pairava sobre eles, a possibilidade de que o contrato que os unira pudesse ter criado um laço muito mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. A sala de espera do centro cirúrgico era um espaço asséptico e impessoal. Luísa e Gabriel estavam sentados lado a lado, tão próximos fisicamente e tão distantes emocionalmente quanto era possível estar. A descoberta da madrugada anterior havia criado um abismo entre eles, repleto de perguntas não formuladas e medos não expressos. A cirurgia de Antônio já durava quase 5 horas. A cada vez que a porta se abria, Luísa se sobressaltava esperando notícias. Precisamos conversar sobre aquilo, disse ela finalmente, mantendo a voz baixa. Gabriel fechou os olhos por um momento como se reunisse forças. Não aqui. Não agora. Seu pai é a prioridade. E se for verdade? Persistiu Luísa, incapaz de conter a pergunta que a atormentava. E se nós não sabemos nada ainda, se interrompeu ele. Antes que Luísa pudesse insistir, o Dr. Ferreira entrou na sala de espera. A cirurgia foi bem sucedida, informou o médico. O Sr. Mendonça está na recuperação agora, ainda sedado, mas os sinais vitais estão estáveis. O alívio foi tão intenso que Luísa sentiu as pernas fraquejarem. Gabriel estava imediatamente ao seu lado, amparando-a discretamente. Após o almoço, receberam a notícia de que Antônio já havia sido transferido para a UTI. Luísa foi autorizada a vê-lo por alguns minutos. Quando saiu, encontrou não apenas Gabriel, mas também uma figura inesperada, Ricardo Almeida.
Ah, aí está a famosa senhora Almeida, disse Ricardo, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Finalmente tenho o prazer de conhecer a mulher que conquistou meu irmão tão rapidamente. O que está fazendo aqui? Perguntou Gabriel sem esconder a hostilidade. Vim visitar meu querido irmão e sua nova esposa, claro. Soube do infortúnio com o sogro e quis prestar minha solidariedade pessoalmente. Ricardo se aproximou de Luísa com um olhar predatório. Ouvi histórias interessantes sobre sua mãe, aliás. Elisa, não era esse o nome dela? Luísa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Gabriel agarrou discretamente seu braço. A falecida senhora Mendonça não é assunto para conversas de corredor, disse Gabriel, a voz controlada, mas ameaçadora. Claro, claro, concordou Ricardo. Apenas achei curioso que ela chegou a Ribeirão das Águas com uma filha pequena, antes de conhecer Antônio Mendonça. Uma história que ninguém da cidade conhece muito bem. De alguma forma, Ricardo havia descoberto, ou pelo menos suspeitava da verdade sobre o nascimento de Luísa. Elisa era viúva quando conheceu meu pai, respondeu Luísa firmemente. Meu pai biológico morreu antes do meu nascimento. Não é segredo para ninguém. Interessante, murmurou Ricardo. Porque, segundo os registros da igreja local, você foi batizada como Luísa Martins, sem nome de pai. O sobrenome Mendonça só aparece após o casamento de sua mãe com Antônio. Luísa manteve a compostura. Se está tentando criar intrigas usando minha família como munição, saiba que está perdendo seu tempo. Agora, se nos dá licença, meu pai está se recuperando de uma cirurgia cardíaca. No apartamento de Gabriel, após a visita ao hospital, ele fez diversas ligações sobre contingências e controles de danos. Precisamos estar preparados para o pior, explicou. Se Ricardo decidir tornar pública a suspeita de que somos irmãos, o escândalo será enorme. O que podemos fazer? Perguntou Luísa. Depende do resultado do teste, respondeu Gabriel. Se não formos irmãos, poderemos desmentir tudo. Se formos... Ele não completou a frase. Se fossem realmente irmãos, o casamento teria que ser anulado, e os sentimentos que haviam desenvolvido teriam que ser enterrados para sempre. Na manhã seguinte, foram juntos à clínica buscar os resultados. O Dr. Mendes os recebeu em seu escritório privativo. Senhor e senhora Almeida, tenho aqui os resultados do teste que solicitaram. Gabriel e Luísa trocaram um olhar tenso. Este era o momento da verdade. Os resultados são conclusivos, disse o médico. Posso afirmar com 99,9% de certeza que vocês não compartilham nenhum vínculo biológico direto. Não são irmãos ou meio-irmãos. Por um momento, nenhum dos dois reagiu, como se as palavras estivessem em um idioma incompreensível. Tem certeza? Perguntou Luísa finalmente. Total, confirmou o médico. Os marcadores genéticos não indicam qualquer parentesco biológico próximo entre vocês. Eles saíram da clínica em silêncio e sentaram-se em uma praça próxima, ainda processando a notícia. Como é possível? Perguntou Luísa. Os documentos, as datas, tudo indicava... Há duas possibilidades, respondeu Gabriel. Ou sua mãe teve outro relacionamento depois. Do meu pai e antes de Antônio, ou Antônio é realmente meu pai biológico, completou Luísa esperançosa. Precisamos investigar mais, disse Gabriel mais animado. Talvez sua mãe e Antônio já se conhecessem antes. Luísa sentiu uma onda de alívio intensa. Não eram irmãos. Os sentimentos que nutriam um pelo outro não eram proibidos. Precisamos falar com seu pai, disse Gabriel. Ele merece saber a verdade antes que Ricardo tente distorcê-la. No hospital, encontraram Antônio mais forte e alerta. Pai, precisamos conversar sobre algo importante, começou Luísa. Tem a ver com vocês dois? Perguntou Antônio diretamente. Porque já desconfio há algum tempo que esse casamento não foi exatamente convencional. Luísa arregalou os olhos, surpresa com a perspicácia do pai. Filha, posso estar velho e doente, mas não sou tolo, sorriu Antônio. Você aparece casada com um dos maiores empresários do país, justo quando a fazenda está à beira da falência? Não foi difícil juntar as peças. Pai, há mais, disse Luísa,
reunindo coragem. Ela contou sobre a fotografia, os documentos e a possibilidade de ser filha biológica de Alberto Almeida. Sua mãe me contou sobre Alberto antes de nos casarmos, disse Antônio. Contou sobre o relacionamento, sobre como ele a abandonou quando descobriu que estava grávida. Então você sabia que não era meu pai biológico? Perguntou Luísa, chocada. Luísa, eu sempre soube que era seu pai, o único que importava. Biologia não faz um pai, amor faz. As lágrimas corriam pelo rosto de Luísa. Gabriel pousou a mão em seu ombro em apoio. Mas há algo que sua mãe não sabia quando nos casamos, continuou Antônio. Algo que só descobri anos depois, quando você tinha uns 10 anos. O quê? Perguntou Luísa. Alberto não era seu pai biológico, revelou Antônio. Como assim? Exclamou Gabriel. Quando você precisou de uma transfusão após aquele acidente de carro, descobrimos que seu tipo sanguíneo era incompatível com o dele. Era impossível que fosse filha de Alberto. Então quem? Começou Luísa. Sua mãe teve um breve relacionamento com um jovem músico, antes de Alberto. Um rapaz que tocava piano no conservatório. Marcos era seu nome. Por que ela nunca me contou? Perguntou Luísa. Porque ela mesma levou anos para aceitar a verdade, explicou Antônio. Havia se convencido de que o grande amor era Alberto. Quando finalmente aceitou a realidade, você já era uma menina feliz, com uma família completa. Isso explica o resultado do teste, disse Gabriel. Não somos irmãos porque você não é filha do meu pai. E agora, o que pretendem fazer? Perguntou Antônio. Gabriel olhou para Luísa, seus olhos cinzentos revelando uma vulnerabilidade rara. Senhor Mendonça, quando propus esse arranjo à sua filha, via apenas uma transação mutuamente benéfica. Mas então, eu a conheci, de verdade. Vi como enfrentou cada desafio com graça e coragem. E me vi caindo em um sentimento que nunca havia experimentado antes. Antônio observava a cena com um pequeno sorriso. O que estou tentando dizer é que gostaria de transformar nosso acordo em algo real, permanente. Não por contrato, não por conveniência, mas por amor, completou Luísa emocionada. Gabriel assentiu. Se você me aceitar desta vez por todas as razões certas. Luísa olhou para o pai, que assentiu encorajadoramente, e então de volta para Gabriel. Aceito, respondeu simplesmente, selando a promessa com um beijo. 2 semanas depois, Antônio recebeu alta do hospital e retornou à Fazenda Esperança, agora próspera e em plena renovação. O sistema de irrigação idealizado por Luísa funcionava perfeitamente, e novas culturas mais resistentes à seca haviam sido introduzidas. Ricardo tentou espalhar rumores sobre o casamento e sobre a paternidade de Luísa, mas enfrentou a defesa sólida do teste de DNA, a união visivelmente amorosa entre o casal e a ação legal movida contra ele por difamação. Em poucos meses, seu próprio lugar no conselho do Grupo Almeida estava comprometido. Em uma tarde ensolarada, Luísa e Gabriel observavam o pôr do sol sobre os campos verdejantes, com Antônio descansando próximo, mais forte a cada dia. Está feliz? Perguntou Gabriel, segurando a mão de Luísa. Ela olhou para ele, para o pai, para a terra que amava, e sorriu. Um sorriso que continha gratidão pelo passado, alegria pelo presente e esperança pelo futuro. Mais do que jamais pensei ser possível, respondeu inclinando-se para um beijo suave. O contrato que os unira havia se transformado em algo muito mais valioso e duradouro, um vínculo de amor, respeito e confiança mútua. Um elo não de sangue, mas de escolha, a mais poderosa de todas as conexões.